Muito bem, estamos juntos com o nosso programa O Linha de Frente. Muito obrigado, amigos e amigas. Quem está nos acompanhando agora em casa, no trabalho, sejam bem-vindos pelo carinho da audiência. Muito obrigado a todos vocês. Você pode interagir conosco, pode participar do nosso programa O Linha de Frente. Meus amigos, há até bem pouco tempo, quando eu estava na rádio, então Rádio Nova FM, nós tínhamos lá uma participação, pelo menos 2 vezes por semana, na segunda e quarta-feira, do então deputado estadual Duarte Júnior, ele que conversava conosco, conversava com os nossos ouvintes a respeito de direitos do consumidor. E o Duarte se notabilizou principalmente dentro da sua carreira de direito, da advocacia, é professor, né? Além de professor, é advogado que milita muito nessa área do consumo e ele tem, acima de tudo, muita expertise, muita experiência. E agora, deputado federal, está em Brasília, o deputado federal Duarte Júnior, ele está encampando outras lutas tão importantes quanto ele já encampava aqui quando era deputado estadual, quando foi diretor do PROCON aqui no estado do Maranhão. E ele é o nosso convidado de hoje porque nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que versa a respeito dessa questão de plano de saúde. Deputado federal Duarte Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo agora, já como deputado federal, no programa de televisão. Mas a minha pergunta inicial, como é que está o seu trabalho à frente dessa comissão que está analisando essa questão dos planos de saúde no Brasil? Boa tarde. Primeiro, é uma grande alegria reencontrar você, Oswaldo, falar com todos os teus telespectadores sobre os direitos do consumidor, sobre os nossos direitos. Lá na Câmara Federal, o trabalho tem sido muito intenso. Conseguimos avançar em várias frentes, como a indicação para ser titular da Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante da Câmara, para fazer parte da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, de Defesa do Consumidor, da Pessoa com Deficiência, ser eleito presidente da Frente Parlamentar sobre a Gestão Pública, sobre a informatização e eficiência na administração pública, e agora ser indicado para ser relator do PL que vai atualizar as leis de plano de saúde. Um projeto de lei que já tramita há incríveis 17 anos e não poderia ter uma oportunidade melhor, porque tu me conhece e sabe que o lobby de empresas que tentam manipular interesses através de acordos financeiros, quanto a mim, é impenetrável. Meu compromisso é com as pessoas, é com o direito do consumidor. E o objetivo agora é corrigir os erros, fazer com que as pessoas possam ter acesso a um plano de saúde. O objetivo é ampliar o acesso aos planos de saúde e garantir um acesso desburocratizado, garantir um serviço com eficiência para todos os consumidores. Duarte, ter um plano de saúde no Brasil se tornou algo assim inacessível para determinadas faixas etárias, determinadas camadas da população brasileira. Só quem tem um poder aquisitivo bem melhor consegue ter para ele e para familiares um plano de saúde. Esse é o ponto crucial, esse é o ponto mais importante, ou tem outros pontos que você gostaria de destacar que tem que ser bem observado, tem que ser estudado, tem que ser detalhadamente discutido lá na Câmara Federal? Hoje são 55 milhões de pessoas no Brasil que têm um plano de saúde. Mas poderiam até ser mais, né? A gente precisa ampliar, precisa ser mais gente. E dessas 55 milhões de pessoas, se perguntar a cada uma delas, poucas ou quase nenhuma delas está satisfeito com o plano de saúde. O plano de saúde é um contrato de seguro que você faz para não usar, você não faz querendo utilizar. Por exemplo, se você fizer um seguro de um veículo, você não faz o seguro e pretende bater no primeiro poste que encontra para ver se o seguro de fato está funcionando. E o plano de saúde, infelizmente, quando o consumidor mais precisa, quando ele vai utilizar, existem negativas injustificadas. Por exemplo, o meu filho, o Luca, eu tenho um plano de saúde para atender o meu filho, ele precisou fazer um atendimento neurológico, um exame, o plano de saúde, que eu pago em dia, recusou o atendimento. O serviço, o exame custava uma média de R$500. O que eu fiz? Passei o cartão de crédito, paguei diante da recusa para o meu filho ser atendido. Diante daquela recusa, eu entrei com uma ação para buscar restituição e reparação. Sabe de quanto eu paguei de custas judiciais para poder entrar com esse processo? Quanto? R$750. Ou seja, o valor das custas judiciais é mais caro do que o valor que eu vou ter restituído se o juiz condenar o plano de saúde. Então, os planos de saúde, eles negam o serviço porque vale a pena, é vantajoso para ele. Nessa nova legislação, a gente tem que garantir sanções, multas com caráter punitivo
com esse tipo pedagógico para desestimular essa prática. Os planos de saúde querem, por exemplo, estabelecer planos segmentados. A exemplo, por exemplo, uma pessoa que luta contra o câncer. O plano vai garantir o medicamento, mas se ela tem a oportunidade de fazer uma cirurgia para ser curada do câncer, o plano não vai cobrir. Ou seja, quando o consumidor mais precisa, quando ele está mais vulnerável, o plano não garante. Isso vai acabar. Eu ouço, desde quando assumi a relatoria, muitos empresários do setor alegando que tiveram grandes prejuízos, que estão tendo prejuízos para prestar o serviço. O que me dói, o que me preocupa, é que essas pessoas alegam um prejuízo, mas não demonstram isso no papel, na planilha, na folha de cálculo. Dizem que é algo interno da empresa. Então, prova que está tendo prejuízo, que eu não acredito que tenha. O que me preocupa é que pessoas com deficiência, pessoas que lutam contra doenças graves, quando precisam no plano de saúde, não têm. E elas são condenadas à perda do seu direito. Quantas crianças com autismo, com síndrome de Down, com outro tipo de deficiência, não conseguem falar, não conseguem escrever, não conseguem se desenvolver, porque o plano não garante o atendimento ou limita esse atendimento. É contra esse pecado que a gente está lutando e o meu objetivo é aprovar essa legislação o mais rápido possível. Existe um modelo lá fora que se pode adequar às necessidades aqui no Brasil? Um modelo de plano de saúde ou na Europa ou nos Estados Unidos, algo semelhante? Existe um parâmetro assim internacional para se aplicar aqui ou aqui tem que ser feito, formulado um projeto único? Olha, um modelo único. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é referência para o mundo todo. Uhum. É algo realmente que funciona bem e, inclusive, esse projeto é importante para o SUS funcionar melhor. Por qual razão? Se o plano de saúde não funciona, ou se a pessoa não tem um plano de saúde, que é a saúde suplementar, está previsto na Constituição, ela vai usar o SUS. Mas o Estado, o governo, ele garante isenções fiscais, incentivos fiscais, redução de impostos para as empresas de plano de saúde, inclusive no imposto de renda. Então, quando o plano de saúde ele não atende, ele não vai atender um procedimento barato, ele deixa de atender um procedimento de média e alta complexidade. E quando não atende, o sujeito vai no SUS, ou seja, o Estado, além de ter que manter o SUS, ainda garante incentivos fiscais e o plano não cumpre a sua missão quando tem que fazer porque está previsto no contrato. Hoje, um modelo que a gente poderia usar aí como parâmetro é o modelo na Inglaterra. Na Inglaterra poderia ser utilizado como referência para o que a gente precisa aqui no país. Mas, em se tratando de Brasil, a gente precisa também incentivar a maior fiscalização da ANS. Todos os problemas que acontecem hoje, eu atribuo à omissão da ANS. Hoje você não consegue, o consumidor não consegue ter acesso a um plano de saúde individual, só vai contratar um plano de saúde quando ele é coletivo, que eu chamo de falso coletivo, às vezes junta 2, 3, 4, 5 pessoas ali para ter um plano com um CNPJ, aquele plano não é individual, logo a ANS não estabelece o percentual máximo para reajuste. Quando é um plano individual, tem ali o percentual 10%, por exemplo, que a ANS estabelece como reajuste máximo. Quando vai para o plano coletivo, os reajustes são altíssimos, ou seja, o consumidor acaba tendo que assumir um custo alto desproporcional. Então, são essas questões que a gente precisa corrigir, como reajustes abusivos, garantia de uma rede credenciada que funcione, garantir que as pessoas mais vulneráveis, pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas que lutam contra doenças graves, possam ter um plano de saúde que funcione. Não é justo que o direito à vida seja colocado em segundo plano em detrimento ao interesse financeiro de um plano de saúde. Garantir também, através dessa ampliação, que profissionais como nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, profissionais de saúde possam requerer exames laboratoriais. Hoje, Oswaldo, é um grande absurdo. Só um médico e um dentista pode requerer um exame de sangue. Imagina você, vai num nutricionista fazer uma consulta, o nutricionista precisa fazer um exame de sangue. Um lipidograma, né? Simples, um exame laboratorial simples. Você precisa fazer a consulta com um médico para que o médico, diante daquela solicitação do nutricionista, possa requerer um exame laboratorial para o plano de saúde. É um absurdo, é fazer com que o consumidor que paga caro, além dos impostos, paga um plano de saúde, não tenha acesso ao seu direito básico fundamental, que é o direito à vida, direito à saúde e direito à segurança. Deputado Federal Duarte, por essa forma de agir, de forma muito linear das operadoras de plano de saúde no Brasil, se pode imaginar ou suspeitar de uma cartelização?
dos planos de saúde? Não há dúvida que há um acordo, há uma combinação, né? As empresas, elas se organizam através de sindicatos, através de associações. O discurso é sempre o mesmo. Você vai discutir, você vai dialogar com empresas de plano de saúde, com postos de combustíveis, você vai dialogar com empresas de aviação. Todas elas falam, estamos tendo prejuízo, não tem como melhorar o serviço. Essa mesma narrativa surgiu na década de 80, quando se discutia no Congresso Nacional a elaboração de um Código de Defesa do Consumidor. Haviam movimentos dentro da Câmara que falavam que se o Código de Defesa do Consumidor existisse, as empresas iriam falir, iriam quebrar. Oswaldo, nenhuma empresa, desde 1990, quando surgiu a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, nenhuma empresa faliu, quebrou porque cumpriu a lei. As empresas que faliram e quebraram porque prestaram um serviço péssimo ao cidadão, ao consumidor. Então, nós não podemos aceitar menos do que um serviço eficiente, um serviço de excelência, ainda mais quando se trata de plano de saúde. Nós estamos ampliando o debate, é um projeto que tramita há 17 anos na Câmara, nós temos toda a técnica... Está se arrastando, né? Toda a técnica e coragem para poder enfrentar e não deixar que se arraste mais. A gente precisa aprovar esse projeto logo e em tempo recorde, nessas próximas semanas, nós vamos fazer audiências públicas e eu vou presencialmente, como relator desse projeto, debater em todas as regiões do país. Vamos começar, claro, aqui por São Luís, amanhã, sexta-feira. Convido todo e qualquer cidadão que esteja acompanhando a participar da audiência pública que vai ocorrer amanhã, às 14 horas, no auditório da Defensoria Pública, no dia 1º e 2 de junho, na região sudeste, no Rio de Janeiro. Vamos fazer também na região centro-oeste, lógico, em Brasília, na Câmara Federal, na primeira quinzena de junho. E também no mês de junho vamos fazer uma audiência pública ouvindo o Ministério Público Estadual, Federal, ANS, o Ministério da Saúde, empresas de saúde suplementar, órgãos de defesa do consumidor, PROCON, Defensoria. Todos que, de algum modo, possam contribuir para melhorar essa legislação serão ouvidos em mais 2 audiências na região sul, em Porto Alegre, e na região norte, em Manaus. Deputado Duarte, e as pressões que, obviamente, podem surgir de lobby fora do Congresso, inclusive dentro do Congresso, no caso na Câmara, o senhor já começou a ter essa percepção? Oswaldo, com relação a esse assunto, claro, né? A vida ela é feita de escolhas. Eu tenho certeza que quando você vem aqui e fala nesse programa, você é ameaçado pelo que você fala, assim como você é elogiado por aquilo que você faz. As pessoas elas vão te elogiar e te criticar pelas mesmas razões. Muitos, pelo teu jeito, te amam, assim como tem outros, pelo teu jeito, pela tua característica, vão te odiar. Agora, eu tenho que ter uma escolha na tua vida, assumir o ônus e o bônus. Eu não entrei na política para ficar rico, eu não entrei na política para ganhar dinheiro, eu entrei na política para colocar todo o conhecimento, toda a teoria que está na lei em prática. A gente vê, por exemplo, questões relacionadas ao transporte público aqui de São Luís. Eu convidei o prefeito de São Luís a ir até Brasília, na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, mostrei que lá tem dinheiro. São 4 bilhões de reais do programa Refrota, que são emprestados, são destinados à prefeitura, ao poder público e às empresas que prestam serviço através de concessões. O prefeito pode muito bem, basta ele querer pegar esse recurso, adquirir ônibus próprios da prefeitura para poder intervir no sistema, mas ele prefere ser refém das empresas de ônibus. Por qual razão? Será que essas empresas ajudaram ele na campanha? Será que financiaram a campanha dele? São questionamentos que nós fazemos aqui com toda a coragem de quem defende a verdade, porque quem está do lado da verdade não tem o que temer. Agora, se eu entro numa disputa para a Prefeitura de São Luís e assumo a Prefeitura, claro, não vai ser fácil, mas nós temos condições de fazer com que o serviço melhore em menos de um ano. Já que o senhor tocou nesse assunto, sendo prefeito de São Luís, sendo eleito prefeito de São Luís, o senhor instituiria uma empresa pública de transporte público para São Luís? Eu vou tentar falar de forma muito breve e objetiva. O que precisa ser feito para melhorar, tornar o transporte público na nossa cidade um transporte de excelência, bom para o consumidor, bom para o usuário do transporte público? Primeiro, a Prefeitura de São Luís precisa ter ônibus próprios dela, seja através de uma empresa pública, seja para poder intervir no sistema como necessário. Ao invés do prefeito entregar 30 milhões de reais através de subsídio, dar esse dinheiro na mão da empresa, que dificulta a fiscalização, é melhor ele ter ônibus próprios. Na hora que alguma empresa começar a prestar um serviço com precariedade, ele intervém com os ônibus próprios da prefeitura ou ele pode subsidiar com esses ônibus que são próprios da prefeitura. O maior custo que tem hoje no sistema de transporte público são os ônibus. Se os ônibus são da prefeitura,
é muito mais fácil dele controlar e ver se a empresa está mantendo a qualidade daquele serviço ou não. Então, o primeiro passo é esse. Existe o programa Refrota, não é ilusão. Vai lá no site do governo federal, Refrota, tem 4 bilhões, tem um vídeo nas minhas redes sociais falando sobre isso. Adquire ônibus próprios e garante a intervenção quando necessário no sistema e melhora a qualidade do serviço. Segundo procedimento, as grandes avenidas, como a gente vê aqui ao fundo. Nessas grandes avenidas, nós precisamos ter ônibus biarticulados, ônibus maiores, com corredores, com faixas exclusivas para ônibus, para que o transporte seja melhor, para que o transporte seja mais rápido. Dentro dos bairros, a gente faz utilização de ônibus menores, como, por exemplo, o próprio micro-ônibus, com uma quantidade menor de passageiros, uma quantidade menor de ônibus, o custo operacional cai. Para você fazer a manutenção de um ônibus biarticulado, é mais caro do que você fazer a manutenção de um micro-ônibus, como é mais caro do que fazer a manutenção do seu veículo, de um carro de passeio. Então, os micro-ônibus, o custo operacional cai e faz com que haja a possibilidade, a médio e longo prazo, até de redução do valor da tarifa. Os terminais de integração, Oswaldo, ali é uma mina de dinheiro, é transformar um limão numa limonada. Hoje, os terminais de integração, o prefeito ganhou a eleição dizendo que ia entregar mais 3 novos terminais. Não reformou nem os que existem. Os terminais de integração que hoje existem foram reformados na época que eu era presidente do PROCON, abrindo mão de multa. A ideia é pegar esses terminais e entregar para a iniciativa privada. As construtoras têm interesse, construtora Escudo, construtora Cirela, todas essas construtoras têm interesse de pegar o terminal, transformar num shopping de serviço. Através desse shopping, a empresa ela vai ter um rendimento. Com esse recurso, a gente pode até manter e melhorar a qualidade do serviço de transporte. Dentro de um terminal desse, a gente coloca marcação de consultas e exames, coloca consultas e exames, coloca serviços públicos do município. Aquele terminal passa, ao invés de ser um custo, passa a ser uma forma de dar receita para melhorar a qualidade de transporte. Eu estou dando aqui sugestões que não demandam de um custo da prefeitura, basta ter coragem para fazer. E, claro, a prefeitura precisa garantir pavimentação com qualidade nas linhas que são utilizadas pelos ônibus, porque quanto maior a qualidade do asfalto, quanto mais concreto, quanto mais sólido for aquele asfalto, menor vai ser o custo operacional para manutenção, porque se um ônibus passa 12 vezes por dia e cai no mesmo buraco, aquele ônibus com certeza vai ter uma deterioração maior, vai ficar mais velho mais rápido, vai ter um custo maior para manter a atividade. Então, é possível fazer, mas o prefeito tem que ter uma escolha. Ou ele está do lado dos empresários, ou ele se torna refém dos empresários, ou ele escolhe atender os interesses dos empresários, pagar conta para os empresários, ou ele escolhe fazer um transporte funcionar para atender bem a população, para atender bem o consumidor. Já que o senhor abordou o tema São Luís, vamos a um outro assunto também que repercutiu muito nas últimas horas, por sinal. O Tribunal de Contas da União acabou por atender uma demanda sua em relação à empresa RC Nutri, que forneceria merenda escolar para São Luís, para o município de São Luís, para as crianças de São Luís. Eu queria que você explicasse por que o senhor oficiou o Tribunal de Contas, que vícios, que problemas tem essa empresa, que o senhor acabou por recorrer ao âmbito do Tribunal de Contas para impedir que esse processo seguisse. Oswaldo, a gente precisa sempre analisar, quando um sujeito ele faz uma afirmação, analisar a trajetória dele. Quando eu falo agora, há pouco eu afirmei sobre o compromisso com a melhoria do transporte público, vejo o meu passado, advogado de defesa do consumidor, fui presidente do PROCON Maranhão, dos PROCONs Nordeste, minha vida é dedicada à defesa do consumidor, meu compromisso é com o consumidor. Estou como deputado federal, os projetos que eu relato é para beneficiar o consumidor. O atual prefeito de São Luís, quando deputado estadual, ele destinou algumas emendas para a prefeitura de Anajatuba. Existe um processo, inclusive até hoje responde, é um processo sobre recursos que foram desviados pela máfia de Anajatuba, envolvendo inclusive a alimentação escolar das crianças das escolas públicas de Anajatuba. Então, às vezes o sujeito vai na linha torta e não consegue mudar. Então, isso me chamou bastante atenção, uma contratação sem uma licitação. Quando a gente está na administração pública, não pode contratar como você faz na sua casa. Na minha casa, eu vou no supermercado, onde eu quiser, compro direto, não faço licitação, porque é para minha casa, é privado, é como você faz na sua. Agora, o prefeito, para contratar algo para a prefeitura, para o poder público, quando ele utiliza o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte, dinheiro dos impostos, ele tem que licitar. Ele fez uma contratação sem licitação e escolheu nada mais, nada menos do que a empresa RC Nutri, que é a empresa já condenada pela máfia da merenda escolar em São Paulo. Se repercutiu muito esse escândalo da máfia da merenda escolar em São Paulo, saiu no Fantástico.
Essa empresa foi contratada sem licitação, no valor de 51 milhões de reais, mais 51 milhões de reais. O sócio dessa empresa foi condenado pelo CAD e está proibido de contratar com a administração pública até 2026. Como é que ele pode assinar esse contrato? Por que esse direcionamento para essa empresa? Qual o interesse de contratar essa empresa especial sem licitação? Fiz a denúncia de forma técnica, sou advogado ao Tribunal de Contas da União e o TCU, o ministro do TCU reconheceu realmente a irregularidade nessa contratação. Ele só não suspendeu cautelarmente a execução desse contrato porque correria o risco das crianças não terem nem merenda escolar não ter uma empresa para entregar merenda escolar dentro das escolas públicas municipais. Então, de fato, é algo sério, é grave, é mexer em dinheiro de merenda escolar, é recurso federal do PENAI, que vem para aquisição de merenda escolar. A prefeitura, o prefeito está respondendo já no Tribunal de Contas da União. Nós estamos apurando essa situação e não é uma questão porque é ele o prefeito, é porque é desrespeitoso com as pessoas. Se a pessoa escolhe entrar na administração pública, ela tem que escolher servir as pessoas. O prefeito, o deputado, o governador, o presidente, eles são empregados públicos, eles estão ali para servir o interesse público, não para ficar desviando recursos para se beneficiar ou para beneficiar quem quer que seja, mas tem que beneficiar o povo, as pessoas. Por isso que nós fizemos essa apuração. De fato, o processo está em curso e esperamos que a responsabilidade seja apurada, porque quem come bem aprende de verdade. Muitas crianças vão para a escola sem ter o que comer em casa. E é naquela alimentação escolar que elas vão ter acesso aos nutrientes necessários para poder aprender, compreender e vencer na vida. Esse foi o único contrato que o senhor encontrou com esse tipo de situação ou podem existir outros também nessa situação? Existem outros contratos. Antes de afirmar, de levar à tribuna, existe uma equipe técnica. Eu sou o único deputado da história do Maranhão que fiz um processo seletivo para formar minha equipe de gabinete. Nós temos uma equipe especializada em fiscalização lá em Brasília. Essa equipe tem analisado os contratos não só da Prefeitura de São Luís, do próprio governo, de outras prefeituras no interior do estado, contratos que inclusive já findaram, exatamente para que as denúncias não sejam denúncias vazias, mas denúncias fundamentadas. Teve agora essa denúncia desses ônibus que foram adquiridos, entregues desde o ano passado, estão parados. Não há necessidade, se tem ônibus, como você agora há pouco trouxe aqui no programa, no jornal, se tem ônibus lá para transporte escolar, não há necessidade de fazer uma nova contratação para contratar aquilo que já existe, uma contratação em duplicidade, não tem razão de ser, a não ser você querer beneficiar alguém que não interesse público. Então, tudo isso são indícios claros de corrupção e é por essa razão que falta para quem mais precisa. A fila da saúde está cada dia pior, a nossa saúde em São Luís, ela tem piorado, a marcação de consultas não se resolveu, então são coisas assim que acontecem que não tem por que acontecer. É preciso ter prioridade e a saúde é prioridade. Quando o dinheiro acaba sendo desviado, o resultado ele não aparece, o que aparece é um resultado negativo. Então, como deputado federal, aqui até respondendo um questionamento que às vezes algumas pessoas fazem, fala assim: Duarte, mas por que você está fazendo isso? Porque eu, como deputado federal, me cabe destinar recursos. E eu destino recursos para São Luís. Eu mando recursos para São Luís, eu mando recursos para a prefeitura, eu mando recursos para o governo do estado executar ações na cidade de São Luís. E eu fiscalizo, não basta eu mandar dinheiro e ficar lá como se eu tivesse feito a minha parte. Eu tenho que mandar dinheiro, tenho que fiscalizar. Então, não posso aceitar destinar recursos para São Luís, para que obras sejam realizadas, para que ações sejam realizadas e esses recursos terem desvio de finalidade. Eu queria que você formulasse mais uma vez o convite para a audiência pública, claro, da PL e dos planos de saúde. Eu convido todos que estão acompanhando aqui, chamem seus amigos, amigas, você não precisa ser uma entidade, você consumidor, você é importante estar presente para dar o seu testemunho. Você é advogado, você que representa algum órgão de defesa do consumidor, alguma entidade, você que representa plano de saúde. Muitos não sabem, Oswaldo, mas logo que eu me formei, meu primeiro emprego enquanto advogado foi advogando para uma empresa de plano de saúde. Então, eu conheço o outro lado. E exatamente por não concordar com muitas práticas abusivas, por ser idealista, por fazer somente aquilo que eu acredito, é que eu saí dessa empresa de plano de saúde e decidi, daquele momento em diante, advogar só para a defesa do consumidor. E já, desculpa trazer essa lembrança, mas eu me lembro exatamente o dia que eu decidi sair. Eu não tinha perspectiva de nenhum... Eu tinha acabado de me formar, fui chamado para montar um núcleo jurídico de uma empresa de plano de saúde e eu sempre dava parecer, tem que atender com base nessa resolução da ANS, com base no Código de Defesa do Consumidor, e eu comecei a perceber que havia uma negativa por parte do setor financeiro. Até que um dia eu vi uma mulher dando à luz, porque o plano negou o atendimento na recepção do plano de saúde.
Aquela imagem ali foi chocante, eu falei, cara, não importa, eu vou sair daqui, eu pensava que o que eu falasse seria ouvido, mas não estão ouvindo, então eu não vou conviver com isso. Deus é tão bom, que eu saí de lá, eu te confesso que eu tive medo, assim, cara, advogado geralmente não tem um salário fixo, ele ganha uma ação, aí sai um valor dos honorários, depois daqui a 2, 3 meses sai alguma coisa, e eu tinha acabado de começar minha vida profissional enquanto advogado. Mas Deus é tão bom que 7 meses depois, eu fui chamado para presidir o PROCON do Maranhão. Agora, tu imagina, eu no PROCON do Maranhão, como eu chegava para fiscalizar esse plano? Com força, para poder fazer o que é certo. Então, você que é advogado de empresa de plano de saúde, você que representa uma empresa de plano de saúde, vá lá, quero ouvir as suas reivindicações, ver aquilo que é justo, aquilo que é correto, para que a gente possa colocar nosso relatório. Vai ser amanhã, às 14 horas, na sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Deputado Duarte, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estava com saudade de você. Também, felicidades. Seja bem-vindo sempre aqui. Muito bem, conversamos com o deputado federal Duarte Júnior. Vamos agora a um nosso intervalo comercial. Voltaremos em instantes. Aguarde.